Aqueles que nos ouvem pela internet, que nos ouvem ao vivo em diferentes localidades, a nossa doutrina, a nossa teologia, o nosso entendimento sobre a pregação da palavra de Deus é que a palavra ela é fielmente pregada quando ela é exposta. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, quando ela é fielmente ensinada, exposta para o povo de Deus, ela é a palavra de Deus para esse povo. Não é que ela se torna a palavra de Deus, mas é que a pregação é a própria exposição, sendo a exposição da palavra de Deus, é a palavra de Deus para esse povo. Então vejamos o que o texto bíblico nos diz e como o Senhor Deus pode falar ao meu coração e ao seu coração nesta manhã. Mateus capítulo de número 21, do verso 33 a 46, diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Uma das principais objeções ao cristianismo é levantada por algumas pessoas que perguntam da seguinte maneira: como um Deus bondoso pode mandar alguém para o inferno? Como se fosse inconcebível a bondade de Deus, com esse julgamento do Senhor Deus, enviando algumas pessoas para o inferno. Como um Deus bondoso pode mandar alguns para o inferno? Quando você conversa com alguém que tem essa objeção, ou que levanta essa objeção para você, se a objeção foi feita de maneira honesta, você já pode reconhecer, pelo menos, 3 aspectos muito importantes e positivos nessa pergunta. Quando a pessoa pergunta isso para você, em primeiro lugar, ela está dizendo que ela acredita na existência de Deus. Como um Deus bondoso pode mandar alguém para o inferno? Então, essa pessoa já acredita que existe o Senhor Deus, que Ele existe. Ela não é uma pessoa que está admitindo um ateísmo, mas ela diz: eu creio na existência de Deus, eu posso não compreender as ações de Deus, eu posso não compreender os seus desígnios, mas eu entendo que Ele existe. Em segundo lugar, quando a pessoa faz essa pergunta para você, você pode apreciar a ela e dizer a ela diretamente que ela tem uma noção de que Deus é caracteristicamente bom. Os atributos de Deus, as características de Deus, Ele não é apenas Deus soberano, Deus poderoso, mas Ele é Deus bondoso. E quando ela pergunta como um Deus bondoso pode mandar alguém para o inferno, ela está admitindo que
que Deus é caracteristicamente bom. Não há dúvidas na mente dessa pessoa sobre a bondade de Deus. Em terceiro lugar, algo que também deve ser elogiado, você pode dizer para essa pessoa que está correta a noção que ela tem de um julgamento final, que será desfavorável para algumas pessoas. De fato, a Bíblia diz que alguns irão para o inferno, para o lago de fogo. Então, essa pessoa tem uma noção de juízo, essa pessoa tem uma noção de justiça, essa pessoa tem uma noção de que algumas pessoas, de fato, elas terão que prestar contas diante do Senhor Deus, e algumas pessoas serão condenadas. Mas o fato é que quem faz essa pergunta, quem levanta essa objeção, se essa pessoa tem uma noção correta em alguns aspectos, ela não tem uma perspectiva ampla, de um conhecimento amplo e de um conhecimento acertado. O fato é que tantas vezes a pessoa levanta a objeção, mas falta a ela uma perspectiva da história, uma perspectiva do todo. Ela está analisando apenas partes. Ela não conhece a história da redenção, ela não conhece a história bíblica, ela não conhece aquilo que os filósofos hoje chamam de uma metanarrativa. Ela está apenas com a pequena narrativa dela, da pergunta dela. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele traz essa explicação do todo. E essa explicação do todo, ela apresenta a razão pela qual o Senhor Deus, sendo bondoso, sendo gracioso, de fato Ele julgará alguns, e o julgamento será desfavorável para essas pessoas, e elas terão um destino péssimo, ruim, de inferno, e assim a bondade e a justiça de Deus permanecem. Esse texto fala sobre isso. Essa parábola contada pelo Senhor Jesus nos ensina isso. De fato, essa parábola aqui em Mateus capítulo 21, ela é uma síntese, um resumo de toda a história bíblica, de toda a história da redenção. Ela é um resumo daquilo que nós lemos no Antigo Testamento e daquilo que nós vemos no Novo Testamento. Nela, Jesus Cristo conta a história do Antigo Testamento e Ele apresenta a sua vinda, a vinda como o Filho de Deus, que foi morto por aqueles que eram os lavradores da vinha. Interessante é que ao final dessa parábola, as pessoas que estavam ali, a audiência de Jesus, entendeu muito bem aquela parábola. Versículo de número 43 e 44, eles dizem que os judeus ficaram indignados, porque eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eles compreenderam aquela história. Para que eu e você também compreendamos bem a história, precisamos entender alguns detalhezinhos da história. Versículo de número 33 começa dizendo assim: atentai noutra parábola. Ou seja, Jesus continuou falando por parábolas para a mesma audiência. Que audiência era aquela? Era a audiência que fazia parte da última semana do Senhor Jesus. Se você observar na sua Bíblia, logo no início do capítulo 21 de Mateus, Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém cumprindo a profecia de Zacarias, entrou montado em um jumentinho, e a multidão em festas, com palmas nas mãos, com ramos nas mãos. Naquele domingo de Ramos, eles diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles proclamavam a majestade de Jesus, o reinado de Jesus, e ele foi recebido daquela maneira no domingo. Na segunda-feira, Jesus fez algumas coisas estranhas. Se você observar aí no versículo de número 18, você diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Ele, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, não encontrou fruto, ele amaldiçoou a figueira. Que coisa estranha é essa? Entenda que Jesus amaldiçoar uma figueira não é apenas ele fazer mal para uma plantinha. Mas Jesus amaldiçoar uma figueira, uma vez que a figueira era um símbolo de Israel, significava que Jesus estava amaldiçoando e trazendo, simbolicamente, amaldiçoando toda aquela nação de Israel. Era como se você estrangulasse uma águia nos Estados Unidos, quando a águia é símbolo dos estadunidenses. Seria como você decepar um cedro no Líbano, que é crime, você não pode fazer isso. Seria como você chutar uma imagem da Aparecida no Brasil. Seria tão ofensivo assim. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele fez algo que para aqueles judeus era algo totalmente estranho. Ele estava sendo ofensivo para com eles.
E então as autoridades, os religiosos, se aproximaram de Jesus e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus passa a explicar a sua autoridade para eles, contando essas parábolas. Ele contou a parábola dos 2 filhos, e agora ele conta a parábola dos lavradores maus. E aqui provavelmente já era a terça-feira daquela última semana de Jesus. Domingo entra na cidade, segunda amaldiçoa a figueira, na terça-feira dá a explicação com que autoridade ele estava fazendo todas aquelas coisas. Quando Jesus contou aquela parábola, igual falar por parábolas, eu e você temos que entender o seguinte: parábola não é apenas uma ilustração. Quando alguém prega um sermão, quando alguém quer utilizar uma ilustração para ficar mais fácil para você entender, em uma palestra, em uma aula, ela usa uma metáfora, faz uma comparação, uma alegoria. Uma parábola não era meramente uma ilustração. Uma parábola era um recurso comunicativo para enfatizar um ponto específico. E essa parábola aqui faz isso. Aqueles elementos da parábola, todos eles eram conhecidos das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar a parábola naquele momento. Quais eram aqueles elementos? Primeiro, o texto diz de um proprietário, dono de terra, ele plantou uma vinha. Latifundiário, ele plantou uma vinha. E ele cuidou muito bem daquela vinha. O texto diz que a iniciativa foi dele em plantar a vinha. O texto diz que ele cercou a vinha cuidando dela. Ele construiu um lagar, edificou uma torre de vigia, mostrando o cuidado dele com aquela vinha. Mas ele resolveu arrendar a vinha a outras pessoas. Arrendamento é um contrato que permite você, que não é proprietário, não é dono daquele imóvel, daquela terra, daquilo que você está utilizando, permite que você trabalhe, que você cuide, mas que depois você pague aquilo que foi acordado, aquilo que foi acertado ali. Pois esse dono da vinha arrendou a vinha a alguns lavradores. O pagamento seria realizado se tivesse rendimento. Por isso, no versículo de número 34, diz que ao tempo da colheita é que o dono da vinha mandou cobrar a parte que lhe pertencia. Antes da vinha, ele não mandou fazer isso. Aliás, antes da colheita, ele não mandou cobrar. Mas, no momento da colheita, ele mandou tomar. Ele era uma vinha arrendada. Mas você, lendo a parábola, você fica chocado com a reação dos lavradores. Primeiro, os lavradores resolveram quebrar o contrato. Bom, o contrato seria anulado por ambas as partes, mas uma parte apenas decide agora quebrar o contrato. Eles haviam trabalhado a vinha, no momento da colheita, mas eles disseram: nós não pagaremos. E quando o dono da vinha mandou seus servos para cobrar a parte que lhe cabia, eles resolveram maltratar os servos. Alguns eles espancaram, outros eles mataram, outros eles apedrejaram, até que o dono da vinha tem aquela ideia lógica: eu vou mandar o meu filho. Se eu mandar o meu filho, eles respeitarão. O problema é que quando o filho chegou lá, de acordo com alguns comentaristas, tem um comentarista chamado Joaquim Jeremias, ele diz que o fato do filho estar presente ali na vinha para cobrar a parte que lhe cabia, pode ter levado os lavradores a pensar o seguinte: se só o filho está aqui, o pai não está, é porque o pai morreu. E se nós matarmos o filho nesse exato momento, nós ficaremos com a herança. E eles resolveram fazer nada mais, nada menos do que isso. Resolveram matar o filho, e aquela reação inesperada. O que eles desejavam? Eles desejavam autonomia, ninguém cobrando, não ter que prestar contas para ninguém, sermos donos do nosso próprio destino e donos da nossa própria vinha. E a lógica do pai era: eles vão respeitar o meu filho. Mas eles não respeitam. Eles querem uma vida sem prestação de contas. Portanto, quando Jesus pergunta para a sua audiência o que o dono da vinha fará quando ele vier, a própria audiência responde dizendo: ele vai fazer todos morrerem. Ele vai matar todos. Em outras palavras, a ira dele será justificada porque eles mataram o filho dele. O julgamento dele será justificado porque eles mataram o filho dele. E assim termina a parábola. Qual que é a aplicação da parábola? Ela possui duas. Em primeiro lugar, uma aplicação bem imediata. Jesus estava falando dos judeus, diretamente para eles. Jesus estava dizendo: olha, Deus constituiu vocês, vocês foram a vinha de Deus.
Deus tomou a iniciativa de plantar vocês. Salmo de número 80, nós acabamos de ler, diz assim que o Senhor Deus tirou uma vinha, Deus plantou essa vinha, Deus cuidou desse povo, revelou-se para esse povo primeiramente. Mas esse povo não quis dar satisfações para Deus. Deus mandou os seus profetas e eles foram mortos. Mandou-os uma segunda vez, mortos eles foram. Deus resolveu mandar o seu filho, Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E ele foi morto naquela cruz do Calvário. A ira do Pai será justificada, porque eles rejeitaram o Filho. Essa é a história da redenção. Em um primeiro momento, aquela parábola se aplicava diretamente aos judeus. Mas em um segundo momento, ela se aplica não apenas aos judeus, mas ela se aplica a todos os seres humanos, a mim e a você. Deus criou o ser humano, Deus criou a humanidade, Deus cuidou da humanidade, Deus colocou o ser humano para morar no mundo de Deus. E Deus tomou as providências para o sustento e para a vida e a vitalidade desse ser humano. Quando o ser humano quer viver uma vida sem Deus, autônomo, sem prestar contas para Deus, mas maltratando os servos de Deus e ignorando e recusando, rejeitando o próprio Filho de Deus, a ira de Deus é justificada. Quais são as lições que nós temos aqui então? Jesus conta essa parábola e o centro da parábola está no versículo de número 42, nesta citação do Salmo de número 18, do versículo 42. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra angular é aquela pedra sobre a qual toda a construção se sustenta. Ela pode ser uma pedra no início, de fundação, ou ela pode ser uma pedra no alto. Em Chicago, nos Estados Unidos, tem um monumento muito interessante. É um arco. E o que sustenta todo esse arco é a pedra que vai entre ambos. Essa é uma pedra angular. E essa era uma construção antiga. Os antigos já conheciam dela. Você retira a pedra angular, todo o edifício cai. Jesus conta essa parábola para dizer, olha, a história da redenção foi assim. E o ponto, o ápice de toda a história da redenção foi a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é a pedra angular, que sendo essa pedra rejeitada, todo o edifício irá ruir. O que esse texto ensina para mim e para você sobre Jesus Cristo como essa pedra angular? Em primeiro lugar, o texto ensina que Jesus como pedra angular revela a continuidade da bondade de Deus. Você já prestou atenção nesse texto quando fala sobre a bondade do dono da vinha? Observem que, em primeiro lugar, a generosidade dele é mostrada pelo fato dele ter permitido que outras pessoas habitassem na vinha dele e vivessem da vinha dele. Ele plantou a vinha e ele cercou a vinha, isso mostra proteção. Ele construiu um lagar que garantiria que o fruto da vinha pudesse ser utilizado e vendido, isso significa produtividade. Ele construiu uma torre para que a pessoa pudesse, subindo naquela torre, observar e ver se haveria perigo de fogo ou algum outro desastre que poderia queimar e destruir aquela vinha. Isso significa essa precaução. E Deus permitiu que as pessoas habitassem e cuidassem daquela vinha. A bondade, a generosidade de Deus. A generosidade de Deus, não apenas para com os judeus no Antigo Testamento, mas a generosidade de Deus para comigo e contigo, que nos permite viver no mundo dele, que nos sustenta, que cuida de nós e que toma todas as provisões para que eu e você vivamos no mundo que pertence a ele. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a vinda de Jesus ao mundo foi simplesmente uma manifestação, uma expressão da continuidade da bondade de Deus, mas Deus já havia manifestado a bondade dele desde o início da criação do mundo. Por que Deus criou todas as coisas? Você já pensou nisso? Por que Deus criou o mundo?
Algumas pessoas criariam por necessidade, mas Deus não tem necessidade de nada, Deus simplesmente se basta, e Ele transborda da sua bondade, e por causa disso, nesse transbordar da sua bondade, desse poder, Ele criou a mim e você e permitiu vivermos no mundo dele. Em segundo lugar, esse texto mostra não apenas a generosidade de Deus, mas mostra também a paciência de Deus. Veja a bondade de Deus agora na paciência dele. Quão paciente ele foi? Em primeiro lugar, ele não exigiu nada fora do contrato. O versículo de número 34 diz que ao tempo da colheita, no tempo devido, no tempo que havia sido acordado, no pacto, é que ele exigiu. Deus é paciente comigo e contigo. Ele não mudou o contrato, ele não mudou o pacto. E outra coisa, ele não se vingou imediatamente dos seus servos. Ele mandou os servos para buscarem os rendimentos da vinha. Eles foram espancados, mortos e apedrejados. Mas ele não exigiu de imediato vingança, ele foi paciente. Mandou outro grupo, mandou outra turma. Eles fizeram o mesmo. Mandou o seu filho. A bondade de Deus é revelada na generosidade dele. A bondade de Deus é revelada na sua paciência. A bondade de Deus é revelada no fato de Ele conceder uma nova chance, uma nova oportunidade para aqueles que habitam na sua vinha. Ele mandou outros servos, por fim, Ele mandou o seu filho. Quando Jesus veio ao mundo, quando a pedra angular veio ao mundo, simplesmente mostrou: Deus continua sendo bondoso para conosco. A bondade de Deus continua com a minha vida e com a tua vida. Jesus e a vinda de Jesus só revelou essa continuidade da bondade de Deus. Segundo, observe que Jesus é a pedra angular que expõe a maldade do coração humano. Observe a maldade do coração humano, a maldade desses lavradores. Em primeiro lugar, eu quero que você observe que eles foram conscientes quando eles agiram daquela maneira. Eles tinham um contrato, havia sido acordado, eles estavam conscientes do que eles deviam, resolveram não pagar. Eles foram conscientes quando eles espancaram, quando mataram, quando apedrejaram. Eles foram conscientes quando o filho chegou, eles disseram: esse é o filho, vamos matá-lo e nós ficaremos com ele. Em todo momento a mente deles, o aspecto racional deles, o cérebro está movimentando, as ações deles são ações conscientes. Aqui é um ponto interessante. Algumas pessoas, quando você fala de Deus para elas, quando você fala do Evangelho para elas, quando você fala de Jesus para elas, elas dizem assim: olha, eu não tenho evidência suficiente da existência de Deus. E aí você tem vontade de rir. Porque o problema do ser humano não é falta de evidência. O problema do ser humano é a supressão das evidências. Ele suprime as evidências, ele não quer dar ouvidos, ele não quer perceber as evidências. Ele está consciente de que ele vive no mundo e ele não conseguiu vir aqui por ele mesmo. Ele depende de Deus para a subsistência, ele depende da bondade, da graça de Deus, mas ainda assim ele rejeita Deus. Então observe que foi uma maldade consciente. Segundo, observe que foi uma maldade gradativa. Primeiro eles espancaram, depois eles mataram, em terceiro eles apedrejaram. Você vai dizer: peraí, apedrejar devia vir antes de matar. Não, o apedrejamento era uma morte depois de um julgamento, e era uma morte cruel, onde revelava a crueldade de cada um jogando uma pedra e vendo a pessoa agonizando ali na morte. Então de fato aqui existe uma graduação de intensidade nas atitudes desses lavradores. E aqui há algo muito interessante, porque a rebeldia contra Deus, o pecado contra Deus na minha vida e na sua vida, ele também é gradativo. Os pequenos pecados, e depois os grandes pecados. Às vezes nós só achamos que pecados são os grandes, mas eu me lembro de uma frase do livro de C.S. Lewis, As Cartas do Coisa Ruim, quando o Coisa Ruim, escrevendo para o sobrinho dele, ele diz assim: que importância tem o tamanho dos pecados se eles conseguem afastar a pessoa de Deus? Pecados pequenos são melhores do que os grandes pecados, porque as pessoas nem percebem e elas se afastam de Deus. Pecado é gradativo.
Ele começa com coisas bem pequenas. Depois, observem que a maldade foi revelada na motivação desses lavradores. Sabe o que eles queriam? Nós queremos ficar com a vinha. O versículo de número 38 diz assim: eles disseram, vamos matar o filho, e então nós ficaremos com a herança. Dostoiévski entendeu isso muito bem. Ele diz, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Por que algumas pessoas dizem não acreditar em Deus? Incredulidade não é meramente uma dificuldade intelectual, uma incapacidade intelectual da pessoa. Incredulidade muitas vezes é uma decisão moral da pessoa. Ela diz, eu não quero crer, porque se eu acreditar, eu terei que prestar contas. Eu me lembro de uma senhora, em uma determinada ocasião, conversando comigo. Na minha adolescência, eu estava tão empolgado, dizendo para ela que eu havia concluído a minha leitura da Bíblia, primeira vez. E ela virou para mim e disse, eu não quero ler a Bíblia, eu não leio. Eu disse, mas por que a senhora não quer? Diz, porque se eu ler eu terei que obedecer, e eu não quero. Incredulidade, muitas vezes é uma decisão moral. Tem um livro muito interessante, não foi traduzido ainda para o português, mas ele fala sobre a anatomia de uma incredulidade. E ele diz, é uma questão moral, muito mais do que uma dificuldade intelectual. Observe então a maldade das motivações. E depois você observa que a maldade daqueles lavradores foi inaceitável, tanto que a própria audiência de Jesus, que ouvia aquela história, quando Jesus perguntou para eles, que fará o servo, o dono da vinha, quando ele vier, versículo de número 40, eles dizem assim, ele vai exterminar todos. Por quê? Porque a maldade deles foi inaceitável. Eles foram insensatos, eles pensavam que podiam matar o filho e ficariam livres, mas matando o filho trariam juízo sobre eles mesmos. Inaceitável. Existe um filme muito romântico chamado Coração Valente. Há uma cena daquele filme, Coração Valente, com Mel Gibson, onde a esposa do Mel Gibson se recusa deixar ser abusada por um soldado do rei. Com toda razão, ela se recusou àquilo. E então, quando ela se recusou a fazer aquilo, Mel Gibson, o marido dela no filme, chega e ele a defende, ele luta e ele bate naquele soldado. E ele consegue fugir, mas ela não conseguiu. Ela foi feita prisioneira. E de repente, em uma estaca, eles a colocam amarrada. E o marido esperando a esposa voltar, e chega o representante do rei, retira um punhal, e ele diz, um assalto aos servos do rei é um assalto ao próprio rei. Ele corta a garganta dela, e morre ali. E depois o romantismo continua no filme, você pode assistir. Mas era mais ou menos isso dessa vinha. Um assalto aos servos do rei era um assalto ao próprio rei. E eles deviam entender aquilo, seria inaceitável aquela atitude deles, justificaria a ira daquele rei sobre eles. Aqui é um ponto muito interessante. Quando Jesus se encarnou, a encarnação de Jesus e a maneira como as pessoas reagem a Jesus até hoje, deixa bem claro a maldade do coração humano. Em uma ocasião, Jesus Cristo curou um homem cego de nascença, e quando Jesus curou o cego, ele voltou-se para as autoridades religiosas, e ele falou sobre cegueira espiritual, e eles disseram para Jesus, você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus diz, se eu não tivesse vindo ao mundo, pecado vocês não teriam. Mas agora porque eu vim, a luz veio, vocês dizem que vocês enxergam, pecado vocês têm. A vinda de Jesus ao mundo revelou a maldade, a malignidade do coração humano de matar o próprio Filho de Deus, o meu e o seu também, porque indiretamente fomos responsáveis por aquela morte. Terceiro e último lugar, Jesus é a pedra angular, e sem essa pedra angular, todo o edifício é condenado à destruição. Quando a pedra é rejeitada, todo o edifício é condenado à destruição. Quando eles mataram o filho, justificou a ira do pai sobre eles. Aqui é um ponto muito interessante, as pessoas perguntam, como pode um Deus bondoso condenar pessoas ao inferno? Em primeiro lugar, bondade não é incompatível com justiça. Em segundo lugar, porque Deus é bom,
exige, a própria bondade de Deus exige que ele traga uma punição e um julgamento contra a maldade. Quando o filho do dono da vinha foi morto pelos lavradores da vinha, aquilo justificaria a ira dele sobre aquelas pessoas. E aqui é um ponto muito interessante: o juízo de Deus, de fato, ele vem contra as pessoas que abusam da liberdade que Deus concedeu. Deus concedeu a liberdade de morarmos no mundo dele, criado por ele. Deus nos concedeu a liberdade de nos sustentarmos neste mundo, de vivermos para ele. A partir do momento que eu e você queremos viver de maneira autônoma, abusamos da liberdade que o Senhor Deus nos traz, corrompemos os dons de Deus, corrompemos os benefícios que Deus nos concedeu, nós nos tornamos passíveis da sentença, passíveis do julgamento. Essa é a história bíblica, essa é a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, o juízo de Deus vem contra aqueles que insultam a sua pessoa. Quando eles mataram aqueles servos, não era apenas contra o servo que eles estavam fazendo uma maldade. Quando eles mataram o filho, não era apenas contra o filho que eles estavam fazendo a maldade, mas aquilo era um insulto ao próprio rei, ao próprio dono da vinha. Quando você recusa a palavra de Deus, quando você recusa a pregação da palavra de Deus, o Evangelho de Deus, o próprio Filho de Deus, é a Deus que você recusa. Jesus deixou isso claro quando ele disse: quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o próprio reino de Deus, recebe galardão de profeta. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem vem a mim é aceito pelo Pai. É esse princípio que você encontra em toda a Escritura. Então aquela ofensa ao filho na parábola seria uma ofensa ao próprio dono da vinha e justificaria o juízo do Pai. Em último lugar, o juízo de Deus, ele inicia com uma sentença no presente e ele conclui no futuro. Você prestou atenção que tem dois aspectos aí do juízo de Deus? Quando Jesus diz assim, no versículo de número 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo: a partir desse momento não serão apenas os judeus que serão chamados de povo de Deus. O reino, a vinha foi retirada dos judeus. Os gentios agora podem acreditar, os gentios podem crer. Você entendeu que quando eu e você, que não somos judeus, cremos no Messias e somos adotados na família de Deus, a nossa fé no Messias e a nossa aceitação por Deus é juízo de Deus contra os judeus, é juízo de Deus contra os judeus? Já começou. Há um aspecto presente, mas há um aspecto futuro. O aspecto futuro está no versículo de número 44. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Haverá sim destruição. Pois bem, uma pessoa pode perguntar para você da seguinte maneira: como pode um Deus bondoso condenar algumas pessoas ao inferno? A pessoa só faz essa pergunta se ela não entendeu o todo da história bíblica, mas ela está apenas com algumas informações parciais. Nessa parábola, que nos dá uma perspectiva do todo, ensina que a vinda do Senhor Jesus mostra que Deus é bondoso, e Ele continua sendo bondoso. E o próprio envio do Filho comprova a sua bondade. Mas que, por outro lado, o que as pessoas fazem com o Filho, a atitude dessas pessoas em relação ao Filho de Deus, em quem Ele tem todo o prazer, resulta na ira do Pai, ou no amor do Pai. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem vai ao Filho é recebido pelo Pai. Aquele que não vai ao Filho, ele é recusado pelo Pai.
E dessa maneira, o julgamento e a condenação é justificada pela atitude das pessoas. A minha pergunta para você nesta manhã é uma pergunta semelhante àquela que Pilatos fez no dia da condenação e da morte do Senhor Jesus. Pilatos foi aquele indivíduo, aquele governador romano que teve o privilégio de ter Jesus diante dele em 2 ocasiões, e ele poderia libertar Jesus naquele exato momento. Ele examinou o caso, ele não encontrou nenhuma falta que justificasse a morte. Ele foi advertido pela própria esposa dele, dizendo: não se atreva, não se meta com esse justo. Eu fui atormentada em sonho nessa noite por causa dele, não faça nada a ele. Ele foi advertido. Ele tinha o poder nas mãos, mas pelo medo da pressão popular, mais tarde ele mandou Jesus para a morte. Mas antes ele fez a seguinte pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? E essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse para você mesmo nesta manhã. Jesus é a pedra angular. No lugar devido, no centro da minha vida, no centro da sua vida, todo o edifício se sustenta. Rejeitado, abandonado, retirada a pedra angular, todo o edifício desmorona, está condenado à destruição. O que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Você tem ouvido do Evangelho? Você tem ouvido a pregação da palavra de Deus? Você tem conhecimento da bondade de Deus na sua vida? Não apenas conhecimento teórico, mas prático, experimental. Você tem conhecimento da iniciativa de Deus em mandar seus servos buscando aquilo que é devido a Ele: a adoração, o louvor, a dedicação, uma vida para a glória de Deus. Mas quando você recusa, quando você rejeita, quando você resolve buscar autonomia na tua vida, você se torna passível de sentença, e sentença de morte. O que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Ele é a pedra angular na sua vida, ou ele está apenas à margem da sua vida? Tem algo mais importante no seu coração que não Jesus? Vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, louvado sejas o Senhor por tua graça e por tua bondade manifestada conosco ao longo da nossa existência. E a tua bondade manifestada para conosco no fato de teres enviado Jesus para morrer na cruz, pagando o preço do nosso pecado, da nossa condenação. Louvado sejas, ó Senhor Deus, por tua graça e por tua bondade, nos conceder inúmeras oportunidades, seres tão paciente para conosco. Agora, pois, nós rogamos, te abra os olhos do nosso coração, para compreendermos que somente em Jesus Cristo toda a nossa vida poderá fazer sentido. Somente quando Ele se tornar a pedra angular da nossa existência é que nós poderemos ter a alegria do gozo de vivermos a eternidade contigo e gozarmos da presença do Senhor aqui na terra e termos as tuas bênçãos e vivermos para ti. Senhor, eu suplico por cada irmão e irmã aqui nesta manhã, por cada visitante, que tu concedas a graça, e mesmo aqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor conceda a graça de que teu Santo Espírito abra os olhos do nosso coração, para compreendermos que a mensagem dessa parábola resume a história da redenção, a história contada, registrada na tua palavra, que ela nos possibilita nos voltarmos para Cristo Jesus, nos rendermos a Ele, sendo Ele o Senhor da nossa vida. Nós suplicamos-te em nome de Jesus. Amém.